Salve, galera! A vida tem umas coisas muito interessantes, né? Assim que começou a se desenhar o resultado do segundo turno das eleições, eu tive uma sacada e a minha primeira vontade foi fazer um vídeo falando sobre isso e tal. E aí, o tempo foi passando, eu fui deixando pra lá. Mas aconteceram algumas coisas muito curiosas. Algumas pessoas começaram a me chamar em mensagem do WhatsApp, no Messenger, pra gente conversar um pouco sobre isso, né? Sobre esse movimento que estava acontecendo, sobre a reação das pessoas. E aí eu entendi que talvez isso fosse um chamado mesmo da vida, para que aquela minha primeira intuição, a minha primeira intenção de fazer um vídeo falando sobre isso, que eu não podia deixar passar batido, né? E aí hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a minha visão sobre tudo que está acontecendo, né? Quando foi o primeiro turno das eleições, eu voto próximo da casa da minha mãe, e aí eu fui votar já mais tarde, né? E depois eu fui almoçar na casa dela. Chegando lá, foi inevitável a gente falar sobre o segundo turno, que já estava praticamente desenhado, e aí falar entre a gente ali, né, sobre a intenção de quem ia votar e tal. E naquele momento aconteceu uma discussão calorosa entre meu pai e eu, por opção diferente de candidatos, né? E aí eu saí de lá, vim para minha casa com uma coisa muito ruim, né? E vinha uma pergunta dentro de mim que assim, por que isso está acontecendo, né? Porque a gente vai ter que escolher entre esses dois extremos tão difícil, né? Para mim, pessoalmente. E a resposta que veio para mim ali, de mim mesma, foi, nenhum dos dois me representa. Como que eu posso escolher um deles? E aí eu fui deitar, né, na noite de domingo para segunda, e eu acordei no meio da madrugada, e aí chamem do jeito que quiser, né? Mas eu tive uma conversa com alguém. Pode ser a minha própria consciência, pode ser, sei lá, chamem o nome, não importa isso, né? O que importa é o que ficou dessa madrugada. Eu acordei, e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: vocês nunca estiveram tão bem representados naquilo que vocês mais negam em vocês e precisa ser curado. A sociedade de vocês, o que corrompe a sociedade, o que não deixa ir para frente, é exatamente essas duas características tão marcantes e, a princípio, tão repugnantes para algumas pessoas, desses dois representantes. De um lado, a corrupção, a desonestidade, a cara de pau do jeitinho brasileiro de querer tirar vantagem em tudo. E, por outro, o preconceito, a agressividade, arrogância. Vocês estão sendo chamados como sociedade para, individualmente, cada um olhar para si, nessas duas características tão profundas de vocês, tão rejeitada por vocês, que vocês transferem para o outro, para que a grande transformação comece no Brasil. Aquilo foi um tapa na minha cara, né? Que num primeiro momento eu dizia não ser representada por nenhum dos dois. E algumas horas depois, uma sacada que fez todo sentido para mim. Sim, nós nunca fomos tão bem representados naquilo que mais precisamos curar dentro de nós. Para algumas pessoas, talvez seja muito difícil enxergar em si
essas características que eu falei agora há pouco. Para outras, talvez num processo de autoconhecimento, de olhar para os próprios porões, buracos, se torna mais fácil, né? Da gente entender que essa sombra é nossa. A era de Aquário, a era da verdade, essa transição que a gente está vivendo nos convida à autorresponsabilidade. É óbvio que seria muito mais fácil a gente ter um salvador da pátria, um políticos honestos, políticos que resolvessem todas as situações de dor, de violência, de preconceito, que fosse tudo perfeito, vindo de cima para baixo. Só que não é assim. O convite é para que as transformações aconteçam de dentro para fora. A gente tem que botar a mão na massa, na nossa própria vida, nos nossos relacionamentos no dia a dia, na nossa honestidade com as pessoas que fazem parte da nossa história. Quantas pessoas que eu conheço pessoalmente falando, inflamando, falando da corrupção, da desonestidade dos políticos e que são desonestas na própria vida, que já foram demitidas de empresas por lesarem a empresa onde trabalhavam, que já lesaram a própria família e hoje estão apontando o dedo, revoltados, como se a desonestidade fosse do lado de fora. Quantas pessoas falando sobre o respeito à mulher, o respeito ao gay, ao negro, e na própria vida não assumem a sua sexualidade. E tudo aquilo que você esconde é porque você acha errado. Então é chegado o momento da gente olhar para dentro, entender que não vai ter um salvador da pátria, que não vai descer um avatar. É hora da gente se tornar luz. Porque a gente espera que desça um holofote do céu, ou lá do Planalto, para iluminar as nossas vidas, o nosso país. Só que o movimento e o chamado é outro. É eu, através da minha consciência, autorresponsabilidade, aos poucos ir clareando os meus porões, transformando aquelas coisas em mim que precisam ser transformadas e me tornar um vagalume. Fazer a minha parte para que esse mundo seja mais iluminado. Você fazendo a sua. E é assim, de vagalume em vagalume, que a gente vai literalmente iluminar o planeta Terra, começando pelo Brasil, que sim, é o coração do mundo, o chakra cardíaco do mundo. Eu acredito muito nessa transformação e nada do que está acontecendo é castigo. Tudo é um chamado para a gente enxergar que a gente é uma pequena célula desse corpo chamado planeta Terra e que só quando cada um de nós se autorresponsabilizar por si, honestamente na sua própria vida, na sua própria história, é que a gente vai transformar esse lugar no mundo melhor. O que depende de mim, eu tenho que fazer. O que depende de você, você tem que fazer. E não se engane, não acredite nessa escuridão. Não vamos voltar para a lama. A gente nunca vai andar para trás. Tudo está certo, no rumo certo, no momento certo. Nunca fomos tão bem representados naquilo que mais precisamos curar na nossa própria vida. E como eu acredito que a gente é só célula desse corpo vivo chamado planeta Terra, eu vou finalizar aqui com uma canção linda, antiga, mas tão atual, que diz: anda, quero te dizer nenhum segredo, falo desse chão da nossa casa,
Vem que tá na hora de arrumar. Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão, pra melhor juntar as nossas forças. É só repartir melhor o pão, recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa viver o amor, a paz na terra. É o início da grande e tão sonhada era da autorresponsabilidade, a era do amor. Monte de beijo, galera. Não tem nada de errado acontecendo. Tá tudo muito certo. Não se perde no meio de tantas coisas que a gente já conhece, que não é o caminho. Bora fazer o nosso trabalho dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Valeu, time!